Amém. Meu irmão e minha irmã, eu vou fazer 60 anos agora no dia 21 de junho. Ou seja, já completei 60 anos, né? E eu confesso que nunca vivi um momento tão difícil ao longo da minha existência. Não por causa da minha situação em particular, mas porque nós não temos como ficar insensível ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo ao nosso redor. A nossa fé, ela está sendo provada a todo dia, a todo instante. E o tema que eu quero trazer nesta manhã, para a nossa reflexão, é aprendendo a viver pela fé. Porque eu sinto essa necessidade, eu imagino que você também esteja sentindo. Nós precisamos aprender a viver pela fé, porque se eu for me deixar levar pelos que os meus olhos veem, eu vou ficar pelo caminho, porque são muitas as lutas, são muitas as aflições. Nós vamos completar agora, meu irmão e minha irmã, 2 anos de pandemia. Como nós poderíamos imaginar que iríamos viver, um tempo desse, em que a nossa liberdade foi privada? Nós não podemos abraçar os irmãos, uma coisa que a gente tanto almeja e tanto necessita de um abraço, e nós não podemos, nem mesmo os nossos familiares dentro das nossas casas, aqueles que têm a necessidade de sair e estar trabalhando, a gente fica restrito. Imagine essa situação, tantas pessoas sendo mentalmente, psicologicamente afetadas, tantas pessoas passando por situações financeiras dificílimas, a nossa igreja, vivenciando mortes de irmãos queridos, a guerra, algo completamente impensável, em pleno século 21, eclode agora, no nosso tempo, trazendo mais angústia, trazendo mais apreensão. É diante desse quadro que eu quero trazer para você, essa reflexão neste dia, nesta manhã. E para que isso aconteça, nós precisamos saber o que é fé. Não adianta, vamos viver pela fé, mas o que é fé? O que a Bíblia nos diz? Como a Bíblia define fé? Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, podemos ler todos juntos? Ora, a fé... Nossos irmãos lá do YouTube não ouviram bem os irmãos. Nós precisamos ler com mais convicção, com mais força. Vou pedir para que o texto seja colocado mais uma vez aqui na nossa tela. E agora nós vamos ler pensando nos nossos irmãos que estão lá na frente dos seus computadores, lá nas suas casas. Eles precisam ouvir você fazendo essa leitura. Vamos juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperam e aprovam coisas que não vemos, e a prova das coisas que não vemos. Nesse mesmo capítulo, no versículo 6, o autor vai nos dizer que sem esta fé é impossível agradarmos ao Senhor. Vamos ler todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam. Você tem buscado ao Senhor? Sim ou não? Sim, meu irmão, isso é fundamental, E nós só vamos buscar ao Senhor se nós confiarmos nele. Se você não confia no Senhor, você não vai buscá-lo. Você precisa depositar nele a sua esperança, e aí você vai buscar a Deus. Senão você não vai buscar. Você vai buscar várias outras alternativas para a solução dos seus problemas, mas você não vai buscar a Deus. E diante desse quadro, meu irmão e minha irmã, em que a nossa fé está sendo testada, em que muitos estão duvidosos, angustiados, desesperançados,
eu quero convidar você para que, nesses minutos que vamos ter aqui, me acompanhe o profeta Abacuque na sua trajetória espiritual, na sua jornada espiritual. Porque quando eu penso em aprender a viver pela fé, o primeiro livro, o primeiro profeta que me vem é Abacuque, e é um livro tão gostoso de se ler. Você, em meia hora, você lê o livro. São 3 capítulos, mas que mostra exatamente essa caminhada de uma angústia intensa para uma confiança total no Senhor, de um desespero por não entender as coisas, para um momento em que você coloca diante do Senhor toda a sua esperança. E é isso que eu gostaria que você, junto comigo, aprendêssemos e vivenciássemos através da trajetória, da caminhada desse profeta, que é um profeta diferente. Sabe, pastor Sócrates, eu estava parando para pensar, fiz assim uma live, não sei se o irmão vai descobrir algum, mas a maioria dos profetas, eles são boca de Deus, transmitindo a mensagem de Deus para o povo. Aí quando você estuda Abacuque, quando você lê Abacuque, você percebe que Abacuque é diferente. Ele está levando a Deus a sua angústia, a angústia do povo. É um sentido diferente. Ao invés de Deus falar ao profeta, para o profeta falar ao povo, Abacuque não. Abacuque está sensível ao que está acontecendo ao seu redor, e isso tem lhe angustiado, tem provado a sua fé, e aí ele eleva isso diante de Deus. Ele não guarda, ele não fica com a sua incerteza para ele, não, ele vai e rasga o seu coração diante de Deus. Quero convidá-lo a ler, os primeiros 4 capítulos desse livro, que eu convido você a lê-lo todo, hoje mesmo. Quando você chegar em casa, leia os 3 capítulos de Abacuque, porque com certeza tem mensagem para você através deste homem de Deus. Vamos fazer então a leitura. Peço que os irmãos coloquem aí o texto de Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Meu irmão e minha irmã, se você abrisse o jornal amanhã e lesse esses versículos, essa fala de Abacuque, você diria: poxa, esse cara está assistindo tudo o que eu estou vendo aqui no meu mundo. Porque Abacuque, meu irmão e minha irmã, ele está refletindo o sentimento do que está acontecendo ao seu redor. Abacuque está vendo violência, por isso ele diz: Senhor, eu estou gritando violência, violência, porque é o que está acontecendo ali em Judá, é ali que está acontecendo dentro do seu bairro, no seu estado, na sua cidade, no seu país. Violência, injustiça, corrupção, está tudo ali aos olhos do profeta, e ele não entende por que Deus não está agindo, ele não vê Deus agir. Por isso esse até quando, Senhor? Até quando? Que é a frase e a indagação de muitos de nós hoje, nesse momento, nesse domingo. Muitos aqui sentados, outros conosco aqui no YouTube. Até quando, Senhor, essa aflição? Até quando essa doença? Até quando o desemprego? Até quando a desestruturação
da minha casa, da minha família? Até quando os meus filhos vão viver longe do Senhor? Até quando, até quando, até quando? É o profeta rasgando o seu coração diante do Senhor, e ele não consegue, meu irmão e minha irmã, ter fé, porque os seus olhos estão nos problemas. Ele não consegue tirar os olhos da violência, ele não consegue tirar os olhos da injustiça, quando os mais fortes prevalecem sobre os mais fracos. Ele não consegue entender isso, e ele clama ao Senhor, e ele continua a rasgar o seu coração diante dessa insegurança, dessa incerteza, dessa falta de esperança, porque o que ele vê é só destruição. Eu não sei quem viu essa semana uma cena, eu não sei nem como adjetivar, né? Um turista ali em Copacabana, andando pela calçada, de repente junta ali uns 4, 5 homens, jogam aquele turista no chão, começam a tirar tudo dele, e as pessoas estão passando e ninguém tá nem aí, e o cara está ali sendo roubado. Violência, agora aqui no nosso mundo, no nosso tempo, destruição. Você olha para quem teve a oportunidade, Rafael teve lá em Petrópolis, meu irmão e minha irmã, eu não tive lá, mas as cenas que nós vimos de completa destruição, de guerra mesmo, né? Casas totalmente destruídas, famílias destruídas e destroçadas. É dentro desse panorama que eu e você podemos sim estar junto com Abacuque, aqui, no até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que vivenciar isso? Até quando esse sofrimento? Mas Abacuque, ele, na sua oração, ele ouve a resposta de Deus, e Deus vai dizer para Abacuque: Abacuque, fique tranquilo, eu não estou indiferente a tudo isso que está acontecendo, eu já estou agindo, eu estou levantando uma nação, Babilônia, e ela vai ser o meu instrumento para castigar toda essa injustiça, toda esta maldade. Eu não estou com os meus olhos fechados não, Abacuque. E meu irmão e minha irmã, você pensa que Abacuque se satisfez? Não, Abacuque fica mais angustiado ainda, porque ele não entende o modo de Deus agir. Será que você é assim? Será que também eu não sou assim? Nós não compreendemos como Deus age, e Abacuque vai dizer para Deus: Senhor, mas como pode? O Senhor vai levantar uma nação que é mais violenta do que o meu povo, para ser instrumento teu de castigo? Não, e isso não entra na minha cabeça, isso não é racional. Nós não compreendemos, meu irmão e minha irmã, como Deus age, mas Deus está agindo, e graças a Deus que nós não somos esses homens e essas mulheres capazes de compreender o Deus que nós servimos na sua completude, porque Deus é muito maior, Ele enxerga muito mais além do que nós enxergamos. E Abacuque, mesmo angustiado, ele agora vai tomar uma decisão nessa trajetória que ele está aqui, da incerteza, da insegurança, do temor, do até quando. Agora ele vai caminhar, ele vai dizer: eu vou ir para o meu posto de sentinela, posto mais alto possível, e vou aguardar em silêncio o que o Senhor vai fazer. Isso está registrado lá no capítulo 2, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: Abacuque, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore.
espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos repetir todos juntos esse finalzinho? Mas o justo, meu irmão e minha irmã, este homem angustiado, este homem sem saber o porquê das coisas, sem entender como Deus vai dar solução àquela situação tão dolorosa, de tanto sofrimento, ele agora ouve do Senhor. Primeiro, ele toma essa atitude, mesmo não compreendendo, ele vai aguardar ali no seu posto de sentinela, vai ficar aguardando em silêncio, para que ele fique mais sensível, porque a agitação da vida, meu irmão e minha irmã, às vezes não nos deixa ver e enxergar o que Deus está fazendo. Por isso, este homem, na sua angústia, na sua incerteza, no seu até quando, Senhor, até quando, ele para de lutar consigo mesmo, e no seu falar com Deus, ele diz: eu vou aguardar agora em silêncio, no meu posto de sentinela, eu vou ficar aqui observando atentamente o que Deus está fazendo. E se você ler o capítulo 2, você vai ver que Deus vai dizer para Abacuque: Abacuque, meu filho, eu estou agindo. Não pense que a Babilônia, que vai ser meu instrumento sim, de castigo para essas injustiças que você está vendo aí ao seu redor, mas ela não vai passar impune. A Babilônia também vai sofrer, e ele vai ouvir do Senhor vários ais. Ai daquele que ganha o seu sustento corruptamente, ai daquele que faz de um pedaço de pau o seu ídolo, ai daquele, ele vai ouvir de Deus que nem sempre, ou na maioria das vezes, ou na sua totalidade, o que nós vemos é efetivamente o resultado final. Por isso Abacuque, ele vai compreender que o justo vive pela fé em Deus, e o viver pela fé em Deus é não viver pelo que se vê. Meu irmão e minha irmã, se lembra lá da definição de Hebreus? De fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que nós não vemos. Abacuque vai aprender aqui, nessa conversa com Deus, nesse rasgar o seu coração diante do Senhor, na sua trajetória espiritual, que o justo, ele não vive pelo que vê, ele vive pela sua fé em Deus. E o que significa isso, meu irmão e minha irmã? O que significa o justo vai viver pela fé? O que é viver pela fé? Já parou para pensar nisso? O que é para uma esposa que perdeu o seu marido viver pela fé? O que significa para um pai de família que está aí há 2 anos buscando um emprego para sustentar a sua família e não consegue? O que é viver pela fé? O que é para um pai, para uma mãe, ver o seu filho, a sua filha andando por caminhos maus, longe do Senhor? O que é viver pela fé? Uma esposa que vê o seu marido adulterando, traindo, um esposo que vê a sua mulher adulterando, traindo, o que significa para este homem, para esta mulher, viver pela fé? É essa indagação que nós precisamos fazer nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada espiritual, saindo do até quando, para chegar a um final feliz. Abacuque está aqui agora no meio, ele ouve do Senhor: Abacuque, o justo viverá pela fé. Ele não vive pelo que enxerga, ele não vive pelo que vê, porque você tem a visão muito limitada. A minha visão vai muito além do que está acontecendo. Você vê somente a Babilônia invadindo a sua terra, mas eu vejo muito mais além. E meu irmão e minha irmã, este homem de Deus vai chegar agora no capítulo 3,
reconhecendo a grandiosidade do Senhor, a sua soberania, né, a sua grandeza, a sua majestade. Ele vai dizer para Deus na sua oração: Senhor, eu sei que a tua glória, a tua majestade vai se manifestar na terra. Eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. O Senhor fez na vida do meu povo, por isso faz de novo aqui no meu meio, aviva a minha fé, a minha esperança no Senhor. O Senhor fez, e o Senhor pode tornar este homem incrédulo, este homem questionador, este homem inseguro, este homem temeroso, num homem confiante, numa mulher capaz de enfrentar todos os desafios que a vida nos impõe. É este homem, meu irmão e minha irmã, que chega no final do capítulo 3, nos versículos 17, 18 e 19, com a sua segurança depositada em Deus. O homem completamente angustiado, temeroso, sem entender nada do que está acontecendo. Agora ele vai ouvir de Deus que o justo vive pela fé, e agora ele caminha e chega a um determinado momento, meu irmão e minha irmã, que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais o alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais eu não encontre mais o gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é a minha força, Ele me faz andar nas altas montanhas. Meu irmão e minha irmã, como é bom nós vermos que existe um caminhar que leva o homem que confia em Deus do questionamento, da incerteza, da insegurança, para uma confiança total. E eu quero ler com você, né, esses 3 versículos, porque é dever de casa, para quem ainda não decorou, meu irmão e minha irmã, decorar esses versículos, porque eu estou toda hora recitando. Às vezes eu estou na minha caminhada, eu me lembro de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, né, os campos não produzam mais alimentos. Isso veio à minha mente. A Bíblia, eu não estou com acesso à Bíblia, mas ela está aqui na minha mente. Por isso você precisa criar o hábito de decorar textos bíblicos, textos que falam ao nosso coração. Vamos ler todos juntos? Mesmo amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Meus irmãos, Abacuque sai do vale, ele está aqui no vale, e agora ele vai para as altas montanhas, ele sai da insegurança e vai para a segurança, ele sai da incerteza e vai para a certeza, ele sai da falta de fé para a fé verdadeira, para a fé total. Ele coloca diante do Senhor a sua fé nesses versos. Aquele homem que estava ali questionando, né, tudo o que estava acontecendo ao seu redor, agora vai dizer: mesmo que nada disso seja resolvido, mesmo que a violência permaneça, mesmo que a injustiça permaneça aos meus olhos, mesmo que toda aquela situação não tenha se modificado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, e é Ele que me faz sair do vale para andar
sobre as montanhas. Meu irmão e minha irmã, essa caminhada espiritual, essa trajetória precisa ser percorrida por mim e por você. E nós que estamos vivendo muitas vezes aqui e não queremos sair, ficamos aqui. Por quê? Porque os nossos olhos insistem em ficar presos nos problemas, nas angústias, nas aflições. Eu não consigo tirar os meus olhos dos problemas, e eles vão me contaminando, eles vão me enfraquecendo, vão entrando na minha alma a tal ponto que eu vou ficar temeroso, vou ficar encolhido, vou ficar sem ação e sem reação. Mas Abacuque não faz isso, e a Bíblia nos ensina a viver pela fé. E sabe o que a história de Abacuque nos ensina, meu irmão e minha irmã? Que esse caminhar, que esse vivenciar todas essas etapas para chegarmos aqui nesse estágio de total confiança no Senhor, ele passa por um relacionamento com Deus. Não existe essa caminhada sem relacionamento com o Senhor. Abacuque tem um relacionamento com Deus desde o início, desde aqui. Ele está sofrendo, ele está sem entender, mas ele está com Deus. Ele não abre mão de Deus. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu não sei por que isso está acontecendo, não sei por que esse desastre ali em Petrópolis, tantas famílias sofrendo. Eu não entendo porque as famílias estão sofrendo na Bahia. Eu não entendo tanto sofrimento, eu não entendo essa guerra, mas eu não vou abrir mão do meu relacionamento com o Senhor. Eu vou estar com Deus, eu vou estar conversando com Ele, e é nesse relacionamento com o Senhor que Abacuque aprende a viver pela fé, meu irmão e minha irmã. E é interessante que este homem que sai da angústia para a certeza, esse homem que sai do vale para andar sobre as montanhas, ele tem como segredo essa fala de Deus para ele no capítulo 2, versículo 4: o justo viverá pela fé. E você sabe que essa verdade fez diferença na vida de muitos homens, na vida de Paulo, por exemplo, na vida de Lutero. Lutero, quando viu esse texto, quando ouviu essa frase, que é repetida por Paulo em Romanos, em Gálatas e também em Hebreus, eu gostaria que a gente lesse aqui, primeiro esse texto lá de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, os irmãos podem ler para mim e para os aqueles que estão no YouTube também participando conosco. Meu irmão e minha irmã, Paulo leu Abacuque. Sim, Paulo leu Abacuque. Paulo aprendeu com Abacuque. E agora ele traz para a gente, ele traz ali para a igreja, ele traz para você e para mim essa verdade. Lá em Gálatas, novamente, Paulo vai repetir esse diferencial na vida do crente. Diz ele: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, meu irmão e minha irmã. E agora, lá em Hebreus, nós temos novamente essa frase sendo repetida. Muitos teólogos acreditam que Paulo é o autor de Hebreus. Eu compartilho dessa ideia, mas isso não é unanimidade, né? Mas de qualquer forma, o autor de Hebreus também vai trazer essa verdade para os seus leitores. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Diz o autor: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?
Aonde você está aqui, você é desses que retrocedem ou você está avançando? Porque somente conseguiremos avançar, sair dessa situação aqui, se cremos no Senhor Jesus, se tivermos fé no Senhor Jesus, porque Ele, meu irmão e minha irmã, é o autor dessa fé. Vou pedir ao irmão para colocar lá o texto que vai falar Jesus, né? Portanto, vamos ler juntos. Aliás, eu vou deixar que os irmãos leiam forte para os nossos irmãos lá do YouTube ouvirem. Vamos? Quem é o autor e consumador da sua fé, meu irmão? É Jesus, meus irmãos. Por isso eu não posso ficar com os olhos presos nos meus problemas, porque senão eu vou afundar, eu vou naufragar. Os meus olhos precisam estar em Jesus Cristo, o autor e o consumador desta fé, que me faz andar, que me faz caminhar, que me faz crescer, não me deixa parado. Não, água parada fica contaminada. Nós precisamos estar em movimento, nós precisamos ser daqueles que avançam e não retrocedem. E nós avançamos, meu irmão e minha irmã, porque nós temos fé no autor e consumador da nossa fé, que é um progresso, que é uma caminhada com Deus, que é fruto de relacionamento com Jesus. Meu irmão e minha irmã, se você não guardou nada do que eu falei, preste atenção. Nós só vamos conseguir viver pela fé se nós tivermos relacionamento com Jesus. Não adianta você achar que tendo um encontro pontual com Jesus, domingo eu vou à igreja, quando eu tiver com disposição eu vou ler a Bíblia, quando me der vontade eu vou orar. Você não vai viver pela fé, você vai ficar como Abacuque aqui. Até quando? Você vai ficar preso aos problemas, você vai ficar olhando para dentro de si, vendo a sua incapacidade, a sua impotência. Por quê? Porque você não tem relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com o Senhor, você precisa aprender dele. Abacuque manteve o seu relacionamento com Deus, mesmo em meio às suas dúvidas, mesmo em meio às suas incertezas. Por isso ele conseguiu, meu irmão e minha irmã, sair do vale para andar sobre as montanhas, porque o Senhor era a sua força, o Senhor era o Deus que estava fazendo com que ele ficasse como uma corça. Quem conhece, já viu aí uma corça, sabe? As corças, elas andam pelas montanhas, pelas pedras, elas têm uma habilidade, uma agilidade tremenda. É essa a imagem que o autor bíblico nos traz, e diz que você vai viver como uma corça, saltando equilibradamente, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos fortalece, Ele nos alimenta. O justo vai viver pela sua fé. E eu queria, por último, trazer aqui um texto, pedir para que o nosso irmão coloque esse texto, que diz assim: nem todos creem, lá em Romanos 10, versículos 16 e 17, diante de tudo que foi dito aqui, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé, ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nem todas as pessoas conseguem compreender e aceitar essa mensagem, de que o justo vai viver pela fé, e vai ter a sua vida modificada,
vai ter a sua vida transformada, porque é pela fé, meu irmão e minha irmã, que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É esse momento importantíssimo que transforma as nossas vidas, que nos torna cidadãos dos céus. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, José, Josué, todos esses homens andaram pela fé. Leia o capítulo 11, são os heróis da fé, homens que são testemunhas, que nos servem como exemplo do que é viver pela fé. Eles não viram. Noé, quando foi chamado por Deus para construir uma arca, ele não viu uma enchente, ele não viu uma inundação, não, ele creu, porque Deus estava falando. Abraão, quando é chamado para sair da sua terra, ele não crê porque ele vê a terra prometida, não, ele crê porque ele confia naquele que está prometendo. E eu queria convidar você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui neste domingo. Não sei o que se passa dentro do seu coração, eu não sei aonde você está nesse processo. Você pode estar aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas estão. Até quando, Senhor, este meu sofrimento, essa minha dor, essa minha insegurança, essa minha incerteza? Você pode estar aqui no meio do processo, ouvindo de Deus: meu filho, minha filha, viva pela fé. E se perguntando: Senhor, mas como viver pela fé? Nesse relacionamento com Deus, aprendendo a viver pela fé. Ou você pode já estar aqui, confiada integralmente no Senhor, mesmo que nada dê certo, nada aconteça como eu imagino, mesmo que os meus desejos não se realizem na minha vida, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação. E aqui está o segredo: Deus é o Deus da sua salvação. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você já assumiu um compromisso com Deus? Você já tem um relacionamento com Jesus? Essa é a indagação que eu faço para você, porque todo esse processo está ligado diretamente a esse relacionamento com Jesus. Se você não tem relacionamento, você vai ficar parado, porque você depende só de você. E quando eu dependo só de mim, eu não saio daqui, eu não saio dessa indagação. Até quando? Para que nós possamos empreender essa caminhada, essa jornada espiritual, há necessidade de um relacionamento com o Senhor. Nós vamos cantar agora, junto com a nossa equipe, A Minha Fé Está Sendo Provada. E eu queria que você colocasse diante de Deus a sua fé. Como é que está a sua fé? Sua fé está forte? Você está confiado no Senhor, mesmo não compreendendo o que está acontecendo? Você está com a sua fé fraca, como aquele homem que estava lá com o seu filho, adoentado, e Jesus chega com os seus discípulos, e ele questiona: Senhor, se o Senhor pode, cura o meu filho. E Jesus diz para aquele homem: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E aí aquele homem diz para Jesus: eu creio, mas aumenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade, porque a minha fé não está tão assim. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você a assumir um compromisso com Jesus. Você que nunca assumiu um compromisso com Deus, você que nunca conseguiu se manter constante no caminhar com Jesus, no relacionamento com Jesus, você que nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tome essa decisão nesta manhã. Levante a sua mão. Eu gostaria muito de abraçá-la. Não posso por causa das restrições, da pandemia, mas com certeza, simbolicamente, eu vou abraçá-lo, eu vou conhecê-lo, nós vamos caminhar juntos. Se você, meu irmão e minha irmã, você que já assumiu esse compromisso com Jesus, mas você está com a sua fé
recalcitrante, você está com a sua fé cambaleante, você precisa ser fortalecido na sua fé. Eu quero convidar também você a ficar de pé. Logo ao término da música eu vou orar, e a oração que eu e você, diante de tudo que nós ouvimos aqui da palavra de Deus, devemos fazer nesta manhã é: Senhor Deus, fortalece a minha fé. Então, enquanto cantamos, você que nunca assumiu um compromisso com Jesus, hoje Jesus está falando ao seu coração e te convidando a assumir esse relacionamento com Ele. Você que está com a sua fé fraca e quer clamar ao Senhor como Abacuque clamou diante das suas incertezas, e quer que Deus fortaleça a sua fé, coloque-se de pé. Logo em seguida nós vamos clamar ao Deus que nos leva, meu irmão e minha irmã, do vale para andar sobre as montanhas.